Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Rafael e nesse vídeo vou trazer para vocês tudo sobre o update de vocações do Tibia. É isso mesmo, o Tibia fez um update agora nos últimos dias, aonde todas as vocações receberam um rebalanceamento, um rework. E nesse vídeo eu vou falar tudo para vocês sobre como ficou o novo Royal Paladin. Depois de muitos anos praticamente jogando da mesma forma, o Royal Paladin recebe novos updates. E esse com certeza foi um dos maiores reworks da história do Tibia. A Cipsoft não apenas buffou as vocações, mas a ideia foi mudar completamente como as vocações jogavam e dar uma autenticidade maior para cada vocação, transformando em uma gameplay muito mais ativa, estratégica e, no caso do Royal Paladin, menos dependente de runas. Segundo a própria Cipsoft, o foco do update foi dar uma identidade mais forte para cada vocação, diminuir ações repetitivas, fazer o RP usar mais magias e muito menos ataque e runa, e também criar escolhas reais durante a hunt, ou seja, o paladin agora precisa tomar decisões durante o combate. Antes do update, praticamente a hunt se resumia em ataque, runa, e a gameplay era extremamente repetitiva. E agora isso mudou completamente. Novas magias. É isso mesmo, o Royal Paladin recebe duas novas magias. A Ethereal Barrage é uma magia que causa dano físico em área. Ela aumenta o seu ataque de acordo com a sua distância, com a seu nível de skill, e na prática virou uma das principais fontes de dano pro Royal Paladin. Eu gostei muito, fiz alguns testes e vou mostrar para vocês, mas eu gostei muito desse update. Então fica aí nesse vídeo que eu tenho certeza, assim como eu, você vai gostar muito de tudo o que aconteceu com as vocações no Tibia, principalmente com o Paladin. E também a Divine Barrage. Essa é a versão Holy. A gente tinha antes uma magia parecida, que é a Esquivo Maçã. Ela também atinge vários monstros ao mesmo tempo e escala o dano com Holy Magic Level. Dependendo da runa, ela pode ser muito mais positiva do que uma simples runa ou do que utilizar a Ethereal Barrage, que é dano físico. Ou seja, se o monstro tem algum tipo de fraqueza contra a Holy, ela se torna muito mais interessante. Menor dependência das runas. Exato, talvez essa tenha sido a maior mudança. Cipsoft quer que o RP utilize suas próprias magias. As runas continuam existindo, mas agora elas não são mais o centro da rotação da hunt. As novas magias possuem um melhor escalonamento e fazem muito mais sentido dentro da gameplay. Em outras palavras, as novas magias são mais fortes, deixam a gameplay mais fluida e menos dependente de runas. Durante os testes, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas durante os testes deu para perceber que agora você precisa refilar muito menos, você consegue levar mais potions e ficar muito mais tempo dentro fazendo a hunt do que quando você tinha que levar Avalanche, ou Gret, Fireball, Rune, porque isso também consumia bastante cap e fazia você retornar mais para refilar. Isso pelo menos na proporção aí do level 270, que é o meu paladin, dentro do Rubinote. Lembrando, e um ponto bastante importante, é que o Rubinote hoje, dia 30/6, acaba de fazer o mesmo update que o Tibia. E os testes que eu realizei foi no Rubinote, não foi no Tibia Global, mas independente se você joga Tibia Global ou Rubinote, pode ficar nesse vídeo porque as alterações foram praticamente idênticas, né? Eles mudaram exatamente o que foi mudado também no Tibia Global. E é uma característica do Rubinote seguir muito fielmente a tudo que acontece no Tibia Global com as suas próprias inovações. Uma delas que eu gosto muito é o Hunt Finder. Eu vou criar um vídeo depois falando um pouco mais sobre como isso funciona, mas para mim que tinha parado de jogar Tibia no 8.60, onde a maioria das coisas que existem no Tibia hoje não existiam na época em que eu mais jogava e que eu conhecia mais o jogo, esse Hunt Finder me ajuda muito. Basicamente é um mecanismo de busca de hunts, onde ele marca no mapa para você, onde fica exatamente a localização da hunt. Isso ficou muito legal. Também o RTC Caster. Conversando com alguns amigos que jogam Tibia Global, eles não abominam, mas eles não gostam do RTC Caster porque disseram que levou muito tempo para ficar bom. Foi exatamente essas palavras. Levaram muito tempo para ficar bons no Tibia para usar um alto realing. Uma coisa que eu respeito, mas que na prática eu sinceramente gosto muito. Acho que torna uma experiência muito mais tranquila e agradável para o jogo. E enfim. Então, só pontuando, o vídeo foi gravado no Rubinote e não
no Tibia Global. Vocês vão perceber aí no vídeo que eu deixei da Hunt, a forma como o level avança aí, vocês vão perceber que é muito mais rápido. A Sharpshooter mudou. Ela continua existindo e recebeu melhorias importantes. Agora ela possui um cooldown menor. Também permite utilizar magias de suporte durante seu efeito. Isso deixou a rotação muito mais fluida. Em outras palavras, agora você não precisa ficar renovando a Sharpshooter. Você não precisa ficar utilizando ela toda hora. E também agora você pode se curar enquanto você está sob o efeito dela. Ela se tornou uma instância. Ou seja, você utiliza ela uma vez e ela só vai ser alterado, o efeito dela só vai ser alterado caso você utilize outra magia para mudar a instância. Você continua sob o efeito dela do início ao final da hunt. Isso aumenta o seu dano físico, melhora muito mais a experiência na prática e deixa uma gameplay muito mais fluida. A Swift Food também mudou e agora você consegue atacar enquanto corre, lançar magias durante o efeito, só que teve uma redução de dano enquanto ela está ativa, mas a mobilidade ficou muito melhor. Então, basicamente, agora você consegue atacar enquanto utiliza a Swift Food, o que antes não era possível. Esse update também trouxe novas flechas elementais. Agora existem a Firestorm Arrow, a Froststorm Arrow, a Thunderstorm Arrow, Terra Storm Arrow e a Shatter Storm Arrow. Isso permite adaptar o dano de uma forma mais eficiente para cada criatura. Ou seja, para cada hunt que você for, você tem aí flechas com os elementos que os monstros daquela hunt são fracos. Então isso gera maior possibilidade de alterar ali, de personalizar a sua gameplay. Isso é muito legal. Os charmes sofreram um nerf. Quem fazia hunts gigantes vai sentir uma diferença. Antes, um único ataque ele poderia ativar os charmes em vários monstros, e agora somente o alvo principal ativa o charme. Isso reduz bastante o dano explosivo em hunts muito grandes. Mas, nas mudanças gerais, além de mudanças específicas da vocação, o update também trouxe melhorias para todo o jogo. Entre elas, o aumento do bônus de experiência em pare, todas as runas de área ficaram balanceadas, ou seja, o dano de todas as runas de área estão balanceadas. Novas potions de mana, também agora o Knight, esse vídeo é sobre o Royal Paladin, mas eu vou contar aqui para vocês que o Knight também pode usar Great Mana Potion. É isso mesmo, isso era o sonho de muita gente e agora isso é possível. Mudanças na Mitigation também aconteceram, buffs em escudos e spellbooks, a remoção dos antigos modos Offensive, Balanced e Defensive. Como ficou a rotação do Real Paladin? Hoje a ideia é utilizar muito mais spells. Uma rotação básica pode ser auto-ataque, Ethereal Barrage, auto-ataque, Divine Barrage. Então, basicamente, a runa só entra na jogada quando fizer sentido. Não é mais algo essencial para toda a hunt para o Real Paladin. Isso valeu a pena? Na minha opinião, sim. Ficou muito mais fluido a gameplay. A gente consegue agora limpar uma box muito mais rápido, com o mesmo level, com a mesma skill, com os mesmos itens. Então, isso torna uma gameplay, uma experiência muito mais positiva, menos cansativa, tá? Então, lembrando que essa é a minha opinião baseada em quem tinha parado de jogar o Tibia no 8.60 e voltou praticamente agora com tudo isso de coisas novas aí, um pouquinho antes desse update. Estava sofrendo para aprender sobre como funcionava o novo mecanismo. E agora esse update, na minha visão, facilitou demais e deixou uma gameplay muito mais fluida. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas novidades aí que a gente vai estar postando. Valeu, rapaziada, um abraço e tchau, tchau.